E aí, turma, bora recriar o mercado imobiliário? A gente está aqui, mais um episódio do Recreator, Recriando o Imobiliário da Máximos, que trazemos cada vez pessoas incríveis com propostas para que você desempenhe cada vez melhor a sua profissão. Corretor de imóveis, essa profissão que exige tanto e que precisa dessa disciplina e mais do que isso, o autoconhecimento é fundamental para que a profissão seja cada vez mais próspera para cada um. E a gente está aqui agora com a Emília Mendes. Primeiramente, seja bem-vinda, Emília. A gente vai conversar um pouquinho desse tema. Bem-vindo ao Recreator. Uau, obrigada. Quero agradecer pelo convite, Marcos. Fiquei muito honrada, né? E muito ansiosa também para estar aqui com vocês. E assim, eu fico muito feliz e de alguma maneira poder contribuir, né, com conhecimento, com a vivência para todo mundo do mercado imobiliário. Super show. Emília, claro, assim, a gente já conversou um pouquinho sobre a sua história. Você tem um curso que está dentro da plataforma também, que vai ajudar os corretores a fazer esse destravar, mas aonde que começou a sua jornada no imobiliário? É importante a gente contextualizar para que todos saibam que você também já experienciou essa parte, essa área profissional. Ah, sim. Vou contar, mas eu também quero dizer que eu vivencio isso todos os dias, né? Legal. Então, além de ter mentorias, de dar treinamentos, palestras, mas o meu dia a dia também é ali na venda, né? Mas começou em 2013. Eu cheguei eu estava fora do Brasil. Perfeito. Estava fazendo um intercâmbio. E quando eu cheguei, eu me vi meio perdida na minha profissão de formação. E um amigo falou assim para mim, olha, vem trabalhar comigo. Vem trabalhar comigo. Recebeu um convite. Recebi um convite. Perfeito. Falei, gente, eu não dou conta. Falei, nossa, eu não dou conta, é difícil. Criei muitas, né, muitas teorias, como assim, por onde começa? Ele falou, não, vem que eu vou te ajudar, vai dar tudo certo. Ele muito otimista. E eu também sou. Eu falei, então vamos, né? E a gente começou uma jornada de estudar, de conhecer. E ali em 2013, mais ou menos depois de um mês e meio que eu estava ali com ele, trabalhando na Toquital Rossi. Perfeito. Uma grande construtora Uma grande daqui. construtora, a gente fazia parte da House. E ali tudo muito novo, os termos, né? Tudo muito novo. E olha que interessante. Numa terça-feira de carnaval, cidade parada, um breu. E na época, não sei se alguém já vivenciou isso dentro do mercado imobiliário, na época, hoje eu não sei, né, se a gente ainda faz isso, mas na época, debaixo de uma árvore, era ali o nosso plantão. E ali estava eu, sozinha. No empreendimento mesmo, já? O empreendimento era na frente. É na frente, Ele já estava pronto. E nosso plantão era debaixo de uma árvore. E ali estava, né, num dia quente, mas assim, cidade parada. E todo mundo, assim, pensando, né, gente, os plantonistas que estavam ali, será que... porque eu peguei o segundo turno, né? A gente tem a turno de manhã, o turno da tarde. Eu cheguei um pouco mais cedo, o pessoal de manhã, não deu cliente, mas também hoje é terça-feira de carnaval. Quem que vai comprar na terça-feira de carnaval? E era eu e outro colega, só que o colega não foi. Perfeito. E eu fui, sozinha. E chegou ali, debaixo daquela árvore, de repente parou um carro. E eu não sei se eu tinha medo, não sei se eu tinha pavor, eu não sei se eu... Se corria ou atendia. Ou se eu atendia, se eu ficava feliz, se eu ficava triste. E todo preto o carro, muito preto, até os vidros. E ele abaixou o vidro e falou, alguém pode me vender um apartamento aqui? Porque eu marquei com o meu corretor e o celular está desligado. E eu só posso comprar hoje, porque a minha mãe veio e apontou para a mãe dele, estava no carro. Ela é de fora, ela só veio, a gente só tem hoje para comprar. Naquele momento, me posicionei, abri o meu melhor sorriso, ainda muito trêmula, muito insegura, claro, mas acreditando que seria um atendimento, porque muitas dúvidas, né, sobre o imóvel e tal, e ali para mim era muito novo.
apesar que eu tinha estudado, mas era muito novo. E aí eu olhei para ele e falei, eu posso te ajudar. Que incrível. Você posso. foi com medo mesmo, porque Fui com- coragem não é ausência de medo, né? É ir com medo Fui mesmo. com medo mesmo, e muito medo. Certo. E muito medo. E aí chegamos, né, mostramos, fizemos toda a apresentação e tal. E esse cliente, ele meio que ele já sabia um pouco do produto, por ele ter estudado também. E quando ele chegou ali, mostrou para a mãe, incrível. Ele falou, não, esse apartamento é meu. Só que eu não sabia nem preencher propósito. Eu estava muito insegura, eu estava muito... Falei, meu Deus. Tudo e muita agora? novidade, né? Muito. E aí, naquela época, a gente tinha um gerente, né? Uhum. E o meu gerente, naquele momento, ele ou ele estava em outro atendimento, ou ele terça-feira de carnaval. Perfeito. Falei, você quer saber? Vou ligar pro meu amigo que me convidou pro mercado imobiliário, que trabalhava conosco lá. Liguei e falei, me ajuda. Ele falou assim, olha, traz ele pro escritório. É uma estratégia, né? Traz ele pro escritório e aqui a gente vai estar no nosso ambiente e a gente consegue, né? Falei, ótimo. Aí eu falei pra ele, né, o cliente, falou, olha, vamos lá pro escritório e tal, a gente conversa melhor, não sei o quê, consegui. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, porque a gente tá com fome, a gente vai almoçar e eu te encontro lá. Eu falei, ótimo. E naquele horário que nós combinamos, ele chegou no escritório. Perfeito, Emília. E ali com o meu amigo, a gente conseguiu conduzir, conseguiu levar para o fechamento. Então, naquele momento, eu aprendi muito. E eu também sou muito grata por esse amigo. Ele sabe disso, já falei isso 300 vezes para ele. E deu Fala o nome desse amigo. Assim, Luiz Bertoni. Incrível, parabéns, Luiz. Luiz Bertoni, Bom. ele sabe disso. Eu sou muito grata. E naquele momento, ele fez um papel de coordenador, de gestor. E ele conseguiu. E é tão interessante que ele é mais novo que eu. Então, era dois novinhos ali, só que ele se posicionou, né? E eu fiquei ali observando e aprendendo, e tudo fluiu para que acontecesse essa venda. E aí, quando eu vendi, que eu olhei a comissão... Perfeito. Eu falei, uau! Falei, uau. Aqui é um oceano azul, e se eu estudar, e se eu investir, eu posso ter um grande retorno financeiro. Super legal, foi isso mesmo que aconteceu quando para você se vincular à profissão, né? Tem um amigo meu, um grande amigo meu, que ele é gestor de uma grande imobiliária. E aí ele tem vários corretores que entram mensalmente, semanalmente lá na empresa dele, e ele fala que o esforço maior que ele junto com a equipe tem é para que esse corretor que entra faça a primeira venda, porque é quando ele vincula realmente ao mercado imobiliário. Então você está confirmando e convalidando essa ideia, é isso mesmo, porque né? você, acho que também não é só a questão financeira, é a questão assim, deu certo. Perfeito. É tipo assim, eu consegui, sabe? Teve o fechamento, concluiu o que é para ser feito, né? Perfeito. Então dá uma sensação de realmente de realização. Né? Então, não só, claro, financeiramente é importante demais, porque o comissionamento foi muito bom e é muito bom, mas quando você termina e que o cliente olha para você e que fica satisfeito, você fala, nossa, eu consegui, concluiu, deu resultado, então isso traz uma sensação de plenitude mesmo. Super legal, Emília, e é por isso que você deve acompanhar esses conteúdos aqui, porque a gente vai vendo as histórias reais de pessoas que fizeram também a transição de carreira para o mercado imobiliário e que passaram e vivenciaram todas as experiências que, às vezes, alguns dos nossos telespectadores estão vendo aí e que estão passando ou em dúvida se ainda entra dentro do mercado imobiliário. Mas são situações normais que acontecem. Esse medo acontece para todo mundo, mas depois ele realmente vira uma chave e você se anima dentro desse... O olho passa a brilhar dentro do mercado imobiliário. E, Emília, eu queria saber, assim, antes do mercado imobiliário, você falou que você morou fora. Quando você morou fora, você estudava, você saiu daqui formada, você tinha uma carreira ou você veio para dentro do mercado imobiliário como primeira opção? Não, eu fui estudar uma língua, fui estudar fora uma língua e eu voltei para renovar o visto de estudante. Então, já tinha dado o meu limite, eu voltei para renovação desse visto, só que é um pouco burocrático, é demorado, né? E nesse meio tempo, o meu amigo me chamou.
né? Uhum. Eu já tinha uma carreira, eu sou formada em fisioterapia pela PUC. Perfeito. Também sou muito grata por essa profissão. Uma profissão linda, inclusive meu irmão é fisioterapeuta. Uhum. E sempre também fui apaixonada pelo ser humano, né? E só que hoje, com o conhecimento que eu tenho, hoje eu entendo o porquê que eu não continuei. Porque eu tenho um perfil mais falante, extrovertida. E é o meu primeiro emprego como fisioterapeuta, eu fui trabalhar numa UTI. Né? Puxa então, vida. assim... São situações, às vezes, muito tristes, né? Assim, você É, também sai, às vezes, e assim, um muito, pouco... muito contida, né? Certo. Muito, e ter que lidar com as situações e falar menos, ser, né? Muito sério, uma situação muito... E aí, naquele momento, eu fazia e sempre tive resultado. Eu sempre tinha resultado. Mas algo interno que eu não sabia o que era, Uhum. me incomodava. Perfeito. Né? E aí, dentro do mercado imobiliário, quando eu vi que eu podia estar com pessoas, que eu poderia conversar, que eu poderia ouvir o outro, né? Que eu poderia sentir, que eu poderia estar rodeada. E aí, dentro de uma imobiliária também, que isso me ajudou muito, porque, né, quando a gente está começando, a imobiliária, ela nos dá um ambiente, né? Perfeito, Você tem uma sem dúvida. ambiência para poder de ensinar, de prestar atenção, até mesmo questão de postura, de vestimento, de como falar. Então, você fica ali, tem um suporte, né? E isso me favoreceu muito. E aí, quando isso tudo aconteceu, eu falei, gente, é aqui o meu lugar. Você se achou porque você pode ser otimista dentro de um imobiliário, você deve ser Isso, pode otimista, ser né? falante, você pode ser Expansiva. extrovertida, né? E você pode usar também sua persuasão, que são características minhas, né? Uhum. E aí, naquele momento, eu falei, entendi. E aí, para conclusão, a venda aconteceu de uma maneira rápida, porque hoje, né, Uhum. foi em menos de um mês, assim, aconteceu uma venda rápida. E eu falei, uau, então aqui eu vou encarar essa profissão. Me dedicar, né, nesse caso. Se dedicar àquilo que você achou. Aí eu falei, realmente, precisa de muito estudo, precisa de muito conhecimento, precisa de muita dedicação. Incrível. E que você tocou no assunto que eu penso que é o intuito da Máximos, né? Fornecer o conhecimento para que as pessoas possam realmente desbravar a profissão de uma maneira ímpar e de uma maneira cada vez mais disruptiva para que ela se destaque. E aí, quais são os conhecimentos, Emília, que você entendeu que são os principais de você adquirir dentro do mercado imobiliário? É única e exclusivamente sobre os produtos ou não necessariamente? Os produtos são importantes, sim. Perfeito. Precisamos estudar os produtos, entender de termos, entender do que não é. Mas eu acho que, assim, dentro do mercado imobiliário, o que é muito importante é uma questão também de saber ouvir o seu cliente. Legal. Né? De saber sentir aquele cliente, saber ouvir, entender realmente qual que é a prioridade para aquele cliente. Né? O que realmente aquele cliente necessita, né? Então, assim, como eu comecei de forma atendendo o cliente, foi muito importante para mim. É porque tem muitos corretores que ainda começam atendendo o produto. Certo. Né? Que não tá errado, não tá errado. Mas foi interessante dessa forma, porque eu comecei a observar muito as pessoas e o que era prioridade e o que fazia sentido para as pessoas. E aí, isso foi me abrindo os olhos, né? Então, foi muito importante para mim. Então, hoje, assim, eu entendo que realmente precisamos muito entender o produto. Uhum. Precisamos ter uma responsabilidade como profissionais de entregar as informações para o cliente dentro daquele produto, até porque nós atendemos vários tipos de perfis de clientes, né? Certo. E tem clientes que necessitam de informações, de conhecimento para tomar decisão. Né? Então, quanto mais de informações técnicas, informações que para ele é importante daquele produto, aonde a emoção naquele momento para ele não é tão importante, mas sim se aquele produto vai atender de forma prática para ele. Então, a gente precisa sim entender do produto e muito, mas eu acho que também
precisamos entender de pessoas. Né? Perfeito. Talvez pessoas sejam o que realmente faça a venda acontecer, né? Se você se conectar com uma pessoa, independentemente de onde ela compre, ela vai ficar satisfeita porque você entendeu a necessidade dela. É isso. Total. Até porque mesmo aquela pessoa que é muito metódica, que é muito que vê muita questão de detalhes, Uhum. na hora da finalização, a emoção ali vem muito. Perfeito. E a gente precisa entender o que é importante para essa pessoa, o que realmente vai suprir para ela, sabe? Naquele momento. Então, é interessante, sim. Emília, eu fico pensando assim, ó, com relação a essa gestão de emoção. Você começou a lidar e você primeiro teve que disruptar ali naquele primeiro cliente que você comentou com relação ao carro ali, não sei o que eu faço, o coração com certeza deve ter acelerado, Sim. né? A adrenalina já tá pronta assim, igual eu falo, ou para atender ou para correr, né? Uma das duas coisas, porque você tem que enfrentar. Mas essa gestão da emoção, da assinatura, você depois vivenciou ela de outras formas quando você foi começando aumentando o seu ticket do imóvel? Cada assinatura com um ticket maior, ela ainda gerava esse tipo de sentimento, às vezes uma taquicardia leve, mas que você tem que administrar para que o cliente sinta segurança no que você está fazendo e que você automaticamente também transmita essa segurança? Até hoje, Marcos. Boa. Até hoje. Aham. Até hoje. Até hoje isso é comum, sabe? Isso acontece. Até hoje, na última venda agora, a mesma coisa. Até hoje. Hoje eu tenho mais consciência, né? Das formas de como lidar e tal, mas que acontece. Até hoje eu fico ali entendendo qual que é o... né? Qual que é o lugar de me expressar, a intensidade da expressão, Perfeito. né? Eu acho que isso que é interessante. E aí, quando a gente entende que inteligência emocional, na verdade, ela é entender a si mesmo, entender o próximo e tirar o melhor de qualquer situação. Muitas Muito legal. pessoas acreditam que inteligência emocional é não sentir, né? Não. Pelo contrário, inteligência emocional é você sentir as emoções, você se permitir, só que você entender também a intensidade para cada situação, né? Até porque tem muitas vendas que com certeza não aconteceram por um excesso de fala desnecessária ali que não precisaria de ter sido colocada na condição. E o profissional corretor, ele precisa de ter essa sensibilidade e talvez essa sensibilidade seja proveniente da inteligência emocional que ele tem que ter como profissional. Total, é isso mesmo. E claro, ao longo do tempo, e aí depois, em 2018, isso se tornou mais intenso, que eu fui estudar mais sobre isso, de lá para cá, mas é isso mesmo, é você entender... Eu brinco que eu falo que é um namoro, Certo? né? Teve um momento, durante quase 3 anos, eu estive à frente como treinadora, de uma imobiliária grande no Brasil. Perfeito. E eu falava para os meus alunos, olha, é um namoro. E aí, namoro, a gente tem um momento da conquista. Não é mesmo? Perfeito. E o que encanta naquele momento, às vezes, é a conversa, às vezes é o olhar, às vezes é o namoro. Só que se a pessoa vir muito, você fala, nossa, tá chato, né? Então, e se a pessoa também fugir, você fala, não quer mais. Então, assim, isso tudo é uma dosagem, né? Para que realmente esse namoro seja feito e a venda, eu brinco, né? Metaforicamente, que é um namoro. Então, é mais ou menos isso. Eu brincava com meus alunos sobre isso, né? Muito bacana isso mesmo, porque é uma imagem que faz muito sentido e a gente tem que entender até onde que a gente vai, até onde a gente deve recuar, como uma dança, né? Se você for para frente, a outra pessoa tem que dar um passo para trás. E se ela der o passo para frente, você tem que dar o passo para trás. E assim você vai dançando o salão todo e fica prazeroso para ambos. Estão se respeitando, mas automaticamente estão fazendo toda aquela conquista, aquela forma ali de condensarem um desejo comum. Justamente. Um querendo
Um que, assim, deseja atender da melhor forma e apresentar o imóvel e fazer, claro, todas as condições para que aquele negócio realize. E o outro que deseja também ou um investimento ou uma moradia que ele também possa se sentir bem. Então, É os dois isso. estão É sempre ali. isso. Então, assim, aos poucos, né, fui aprendendo, fui me trabalhando, mas que isso acontece até hoje, assim, esse frio na barriga, ai, essa tremedeira na hora da assinatura, será que vamos concluir? Será que dá certo? Isso é normal, eu acho que no dia que acabar isso fica sem graça, né? Talvez. Porque tem que ter, né? Tem que ter, eu acho que isso faz parte da gente. Mas também faz parte a gente, como vai tendo a vivência, peraí, calma, peraí, opa, tá, o cliente recuou, espera. E também eu acredito muito, assim, a venda, eu falo que ela é muito interessante, porque ela acontece muitas coisas na hora do fechamento. Perfeito. São É. muitas emoções que vão se convergindo ali, Muitas. né? Uhum. Um exemplo, vou pegar um exemplo qualquer. Sim. Fechou. Aí o cliente, um exemplo que fechou, ele vai vender com todos os móveis, vai vender com todos os eletrodomésticos. Dentro do mercado imobiliário, nós falamos porteira fechada. Perfeito, né? Assim, tá. bem dentro do nosso... Bem goiano. Bem goiano, bem goiano. E ok, porteira fechada. E aí, na hora quase da assinatura, a proprietária fala, eu vou levar meu fogão. Tá. Aí a mulher que está comprando, a mulher do casal, Mas o fogão não poderia. não assina. Isso já aconteceu comigo. Entendi. Já aconteceu comigo. Você já teve que comprar um fogão para fazer o Não, negócio realizar? aí o que acontece? Eu olhei aquilo ali e falei, gente, mas uma venda desse valor, desse VGV, a gente, por causa desse fogão. Não, porque aquele fogão a gente não acha mais, é um fogão não sei o quê, é um fogão não sei o quê. Eu falei, gente, inclusive eu entendi mais de fogão nesse atendimento. Virou um especialista Eu falei, em fogo. agora realmente tem toda a diferença. Depois eu entendi ela. Falei, mas assim, eu falei, gente, essa venda não pode por causa desse fogão. Voltei na proprietária, né? Falei, olha, não, mas esse aqui não. É como se fosse uma estimação. Eu entendi. E ali as emoções vão acontecendo. E elas vão acontecendo, não assino, não quero, eu só quero assim. E aí, ali começa a exposição de orgulho, de ego, de ciúmes, de afronto, de medo. Ali tem vários sentimentos. Então, ali naquele momento, eu comecei... Isso assim, eu tô dando um exemplo, mas já tive vários casos, que não foi fogão, mas foi... a última foi também de mesa. Uma mesa realmente muito bonita, que tinha que estar envolvida no negócio. E aí, a cliente... Então, assim, várias coisas. E ali, naquele momento ali, eu percebi que o corretor, ele é fundamental. Ótimo, bacana. Ele, na verdade, ele é essencial. Ele é essencial. Porque ele vai conseguir, de alguma forma, neutralizar essas emoções ou ele vai exacerbar, ele vai colocar pilha. Perfeito. Entende? Então, ele é uma ponte essencial naquele momento. Porque uma palavra ou uma mensagem, por isso que eu falo também com todos os meus amigos e eu já tive muito aluno também, cuidado com mensagens, né? Principalmente no WhatsApp. Porque às vezes da maneira como ele lê ou como a cliente lê, depende do sentimento que ela tá. Perfeito. Vai de como ela quer. Dizem que se não existisse aqueles emoticons, aqueles bichinhos, aquelas figurinhas, a Terceira Guerra Mundial já teria estourado há muito tempo, né? Porque as pessoas, elas estão numa pilha de nervos. E às vezes você tá pegando ela num momento de explosão e ela lê completamente diferente do corretor do que foi a mensagem original. E sabe o que eu já percebi, Marcos? As pessoas, elas têm muitas... porque elas têm as emoções dela e elas têm as crenças. Crenças é tudo que elas acreditam. Certo. Então, isso desencadeia vários gatilhos. Então, às vezes, uma palavra mal colocada ou colocada, mas mal lida, Perfeito. isso gera um gatilho de rejeição, de humilhação, de comparação. E ali a pessoa ela pode mudar totalmente o circuito da venda. Entende? Perfeito. É talvez por isso que o corretor ele precisa de cada vez
ser mais especialista. Total. Estudar mais o ser humano, estudar-se para entender aonde que está a emoção dele influenciando ou não influenciando naquele momento ali. Total. E tem um amigo meu que ainda fala uma questão que é muito interessante, que eu adotei isso no dia. Eu falo assim, existem alguns negócios que são feitos por causa do corretor, né? E isso é positivo, porque significa que é um corretor que trouxe algo relevante para aquela negociação. E tem alguns outros negócios que são feitos apesar do corretor. Ou seja, é um cara que realmente não agregou em nada, atrapalha um monte, mas pela vontade das partes ser maior do que o profissional que está assessorando teoricamente ali, acaba acontecendo. Então, que a gente saiba cada vez mais ser esse corretor que fechemos os negócios por causa de nós Total. corretores, né? E eu acho que dá um prazer, não dá, gente? Perfeito. Dá uma... de saber que você tá ali para solucionar problemas, para você trazer a solução, na verdade. Você tá ali para trazer a solução, né? E quando você traz a solução... E eu acho que, na verdade, Marcos, são todas as profissões. Nós precisamos, cada vez mais, trazer soluções. Perfeito. Você vai no médico, você quer solução. Você vai no dentista, você quer solução. Até para dentro da sua casa, qualquer coisa, ou a decoradora, tudo. Você quer uma solução de ambiente, de conduta, então você quer a solução. E dentro do mercado imobiliário, se cada vez mais nós, corretores de imóveis, entendemos que nós precisamos trazer solução. Porque aí, nesse caso, esse exemplo que você deu, às vezes ele só atrapalhou, ele não deu solução. E quando eu sou uma peça-chave para a solução, eu falo, uau, então eu cumpri realmente o que eu precisava cumprir. Show de bola. Você se tornou uma profissional relevante dentro daquela negociação, ou seja, uma corretora de imóveis de fato. Sim, sim. E cada vez mais eu acho, por isso que a gente tem que estudar, nós temos que aprimorar e vivenciar. Eu acho que a vivência, ela traz muita bagagem. Então, atender. Eu falo que eu amo atender. Eu amo atender, eu amo estar com pessoas, eu amo visita, eu amo negociar, eu amo estar ali com pessoas. Porque ali eu vou aprendendo, então aqui é assim, aqui é assim. E eu vou trabalhando também as minhas emoções, as minhas crenças, eu vou trabalhando os meus pensamentos, os meus sentimentos, e ali eu vou aprendendo cada dia mais. Então, peraí, vamos vivenciar. Eu acho que vivenciar é muito bacana. Né? Super legal, Emília. Eu fico pensando assim que realmente é uma estatística muito simples de fazer. Quanto mais você atende, quanto mais você agenda visitas, quanto mais você apresenta um imóvel, mais fechamentos ou mais possibilidades de fechamentos você tem. E isso é consequência, né? Assim, é o natural. Se você não gosta de uma dessas etapas desse fluxo natural, possivelmente você está perdendo uma oportunidade de chegar clientes ali e fazer o fechamento. Com certeza. E a gente vai aprendendo em cada atendimento, né? Em cada atendimento, o cliente, às vezes, o próprio cliente nos ensina. Isso que é bacana. Entende? O próprio cliente faz uma pergunta sobre o empreendimento, você fala, não sei essa pergunta, não estudei essa pergunta, então eu vou atrás. Aí você descobriu. E você descobriu sobre documentação, sobre a questão do imóvel, e aí o outro cliente vem, e aí isso vai te trazendo uma bagagem, uma segurança no atendimento tremenda. Super show. Emily, eu sei que você é uma pessoa que gosta de estudar, né? Porque você já relatou que você já mencionou, inclusive, estudo dentro de tudo isso, dessa sua jornada. Você é atenciosa, atende os clientes colocando atenção no que eles estão perguntando para fazer depois essa busca. Mas eu queria saber, então, depois, quando você já estava bem no mercado, você já estava posicionada, você já estava, assim, com certeza fluindo bastante na profissão, você resolveu aprofundar um pouco mais ainda em autoconhecimento. Da onde que foi isso? Como que surgiu esse movimento para que você fosse para esse lado? Na verdade, foi uma busca, autoconhecimento mesmo. Foi uma busca para que eu pudesse me desenvolver. Né? E eu tinha várias questões. Ali eu tinha vindo na minha primeira maternidade e eu percebi que a minha identidade como mãe, como mulher, como profissional estava um pouco alterada. Eu não estava com essa clareza,
né? E aí eu falei, gente, eu tô precisando de ajuda. E aí naquele momento eu fui estudando e fui lendo e fui me aprimorando, fazendo cursos. E também tive um acompanhamento de uma coach, de uma mentora que me ajudou muito. E ali eu fui gostando. E em uma dessas imersões, eu percebi que ficou claro para mim que além de me ajudar, eu também poderia ajudar outras pessoas. Perfeito. Né? Então, naquele momento, despertou em mim um grande propósito. Eu falei, nossa, então eu posso ajudar pessoas com isso. Porque, assim, às vezes as pessoas não precisam passar por essa... Por essa jornada muito, né, muito exaustiva, né? Muito pesada, muito, né? Então, às vezes, as pessoas podem, de uma certa maneira, entender, encurtar ou facilitar esse processo. Ainda mais dentro da corretagem, porque é uma profissão que, como todos sabem, que exige muito da gente mesmo, né? E que nós somos autônomos, precisamos lidar até questão emocional, financeira. Então, a gente precisa ter um equilíbrio e a gente precisa entender, então, que essa jornada, ela precisa ser vivenciada, mas, às vezes, se o Marcos, ele puder, né, estar do meu lado e eu aprender, falo, olha... encurtei um pouquinho aqui, entendi um pouquinho ali. E aí eu vou criando várias, né, situações para me favorecer, para que eu possa realmente ser uma profissional mais qualificada. Ou seja, você está falando para a gente, assim, estruturando mentores ao longo dessa jornada e não necessariamente mentores que estão distantes, os mentores que ficam próximos de você, é isso? Do seu lado. Do seu lado, tá. Do seu lado. Eu tenho certeza, né, para você que está nos ouvindo, né, para você que está aqui, com certeza, dentro de onde você trabalha, do seu ambiente, dentro da sua equipe, ou se você é autônomo, dentro dos seus amigos, dos seus colegas de profissão, tem sim pessoas que podem contribuir de alguma forma. E você também pode contribuir de alguma forma, porque eu acredito muito, Marcos, todos nós temos algo que possamos levar para o outro. Show. Né? Então, às vezes, o que você está fazendo aqui hoje é incrível. Você pega profissionais e cada profissional tem uma leitura, cada profissional tem uma vivência e cada corretor pode aprender com esses profissionais. Então, assim, eu acho que todo mundo tem o que contribuir. Espetacular. Todo mundo tem. Então, o que a gente precisa, de fato, é poder ouvir e entender e nos permitir. Né? Nos permitir aprender com o outro, o jeito do outro. Olha, eu falo para você, eu aprendo o tempo inteiro. Ontem, acho que foi semana passada mesmo, um colega que é craque em celular, mas assim, super organizado, sabe? E sabe mexer, sabe editar, sabe fazer foto, sabe? E eu falei pra ele, eu preciso de uma aula com você. Ali, 2 minutinhos ali, ele já me falou das pastas, como que faz, porque quando o cliente te pede, você... Não, isso já... Gente, olha o ganho extremo que eu tenho. Então, às vezes, a pessoa tá do meu lado. Mas eu preciso estar atenta e permitir também. E eu acho também, Marcos, que nós precisamos pedir ajuda. Excelente isso, né? A gente tem que reconhecer as vulnerabilidades que nós temos e não ter medo de enfrentá-las, é isso. Total. Total. Calculadora HP, financiamento, questão do próprio atendimento. Eu preciso, se eu tô vendo um colega ali, o colega me ajuda e a gente cresce junto, sabe? Então, assim, é incrível estar nesse meio. Eu acho que o tempo inteiro a gente vai estar aprendendo e crescendo. E eu também posso, de alguma forma, contribuir, né? Então, isso é muito bom. Emília, eu fico pensando assim, ó, com relação às experiências. A gente sabe que cada uma das pessoas que vem para o mercado imobiliário, elas percorrem uma jornada e cada um tem sua própria experiência. Mas você encontrou dificuldade de aderência no caso de parcerias no mercado imobiliário ou não? Então, tem situações que eu tive muita dificuldade, mas eu tive também situações de grandes parcerias. Show. Inclusive, minha última venda agora foi em parceria e foi fantástico. Foi fantástico. Tudo correu muito bem, sabe? Então, assim, eu sei que tem dificuldades e tem corretores e tem imobiliárias que não são muito abertas a parcerias. Mas eu também entendo que tem uma grande
massa ali que tá fazendo acontecer. Entendi. E eu entendo também que para crescimento, para fazer acontecer, juntos é melhor. Porque, ao mesmo tempo, você tem um cliente, eu tenho um imóvel, eu tenho um cliente, você tem um imóvel. A gente não quer trazer solução? Sim. É exatamente isso, A né? gente quer- Você está atendendo o cliente no melhor que você pode, se você não tem um imóvel. Isso é, inclusive, muito natural nos Estados Unidos. Você ter o Muito. corretor do comprador e o corretor do vendedor. E os Uhum. dois, e às vezes o comprador confia tanto naquele corretor que está com ele, e o vendedor também confia tanto no corretor que está com o vendedor, que ambos nem se conhecem. Os dois corretores, eles fazem um negócio e literalmente cada um tá resolvido ali com o seu cliente. Justamente, mas aí, mais uma vez, eu te falo que é uma questão emocional desses corretores, Legal. entende? De medo, de insegurança, de confiança ou de egoísmo. Tem muita coisa, a gente acha que não, mas tem. Se você for a fundo, você vai entender que é muito mais sobre você do que sobre o seu cliente. Super show. E aí você entendeu isso mais dentro do autoconhecimento que você foi se aprofundando em Total. você. E aí você, como você já era uma treinadora de corretores, né? Você já teve essa oportunidade na carreira de conseguir consolidar algumas das técnicas que você tinha para atendimento. O que mudou para esses corretores, ou se você tivesse a oportunidade de voltar e retreinar os corretores que você treinou no começo sem essa bagagem do autoconhecimento, o que você poderia falar para eles? O que você faria de diferente? Olha o que interessante, vou te contar um pouquinho para você entender. Show. Nessa época, ali em 2018, comecei em 2017, 2018, eu tinha... estava ali na minha maternidade do meu primeiro filho e eu estava nessa imersão, nessa jornada. E eu não estava muito à frente das vendas em si, pelo cuidado, pela escolha que eu fiz naquele momento de estar mais com a minha família. Mas algo no meu coração sempre batia. Eu falava, eu queria muito, né? Estar à frente Perfeito. de novo, porque eu estava mais ali... autônoma, recuando, só quando um cliente de carteira mesmo me solicitava, porque eu tinha decidido viver a maternidade. Excelente. Mas no coraçãozinho tinha aquele desejo. E um dia, do nada, ó, pra você ver. Depois eu quero falar sobre isso também. Esse do nada, ele tem muita coisa por trás. Com certeza. Chegou um anúncio pra mim. Na internet. Uhum. Acho que não me engano, eu tinha cadastrado nesses portais, né? E chegou que a empresa estava solicitando uma pessoa que tivesse um curso ou algo dentro da área de desenvolvimento humano ou da área de psicologia, mas que teria que ter o Cresce. Olha só que Falei, interessante. gente, mas que vaga. Falei, gente, sou eu. Uhum. Eu falei, agora é minha oportunidade, Porque naquele momento, eu ali, né, cuidando do meu filho e tal, esse momento de estar muito à frente, eu falei, vai ser, pela minha escolha, vai ser difícil agora. Mas estar dentro, realmente, era literalmente dentro de uma sala de aula, Uhum. que era a proposta da empresa, 3 vezes na semana. Estar à frente, trazer a vivência como corretora, mas também trazer coisas técnicas, mas também esse lado de desenvolvimento. Eu falei, gente, tudo é isso. E aí deu muito certo. E ali eu notei, como você disse, que as pessoas elas vêm carregando cada uma na sua jornada. Perfeito. Né? E assim, o que eu fiz, né? A sua pergunta foi o que eu fiz e o que eu não faria? Sim. O que eu fiz e que eu acho que é muito importante para quem está começando é trabalhar para a primeira venda. Ok. Então, você se preparar emocionalmente e psicologicamente para que aquela primeira venda aconteça. Total. Eu acho que é a questão do movimento. Na verdade, antes disso. Tá. Antes disso, eu acho que uma questão fundamental se chama posicionamento como corretor. Ok, a pessoa entender que ela está dentro de uma profissão e ela não e ela tem que pertencer àquela profissão, ou aquela profissão ela tem que abraçar ela. Ela não está, ela é
Perfeito, boa. Porque lá chegavam alunos que estavam começando, mas eu vou ali ver o que que dá. Sabe que negócio? Sei. Uhum. E eu acho que você pensa que a maioria das pessoas vem para o mercado nessa forma? Total, Tá. total. E eu vou dar o meu exemplo lá atrás, né? Eu comecei ali, só que naquele momento que eu comecei, olha, formada, eu tinha a minha carreira, mas foi uma escolha. E aí, como tinha sido uma escolha, eu não tinha plano B. Perfeito. Tinha que dar certo. Por isso que eu falei, gente, eu vou entrar de cabeça. Porque, assim, eu sou formada, se eu quiser ir lá para minha profissão, eu vou. Mas como foi uma escolha, eu falei, então, eu acho que esse posicionamento, que é quando o carro preto chegou lá e eu me posicionei, eu acho que isso é a primeira coisa, sabe, Marcos? Porque eu vejo muito aluno, muito corretor que está entrando, que não tá nem aqui, que não tá nem lá, e vamos ali ver, vamos ali. E, sinceramente, como cliente, você compra de alguém assim? Não. O cliente ele tem que ter alguém definido. Até porque o próprio cliente, muitas vezes, ele está precisando dessa validação de Total. alguém. Ela vai precisar, ele vai validar isso em um profissional que passe ou que transmita confiança para ele. Total, é isso. E nós estamos falando, a gente está falando de imóveis, né? É um Então, ticket alto. alto, e muitas vezes é o primeiro ou é o único na vida daquele cliente, né? Ou é um investimento que a pessoa está apostando e Perfeito. que vai dar certo, que ela pretende que dá certo. Então, esse posicionamento ele precisa vir. Então, antes de qualquer primeira venda, eu acho que é o posicionamento, porque aí depois vem a venda, né? E aí, então, assim, o posicionamento, ou seja, a pessoa ser corretora. Total. Ela transferir para o mercado imobiliário e queimar o barco, como se fosse nesse sentido. Na verdade, eu sei que tem pessoas que dividem profissões, ok. Mas então, quando você estar lá, você seja. Porque, assim, o tempo é aquele ali. Eu não posso estar ali no escritório da sua imobiliária fazendo outra coisa, sabe? Eu preciso... Agora, Emília, vamos lá, vamos pensar. Você, assim, verdadeiramente, você acha que um corretor ou corretora que divide profissão vai ser bem sucedido no mercado imobiliário? Na verdade, eu acho que você tem que se posicionar. Tá. Acho que você tem que se posicionar. Não sei qual... Eu acho que a intensidade que você coloca naquilo ali é importante demais. Tá. Porque o cliente, ele precisa, ele precisa desse posicionamento, Uhum. né? Eu não conheço todos os corretores, mas isso é muito difícil de administrar. Uhum. Eu acho que, assim, eu já vivi isso. Uhum. Eu já vivi de, em algum momento, ter que fazer um atendimento de fisioterapia, o outro... Gente, primeiro, é difícil de administrar. Segundo, você não faz nenhuma coisa, você não faz nem outra. Perfeito. Você talvez não vai ser uma boa profissional. Você vai ser Entende? uma profissional mediana em ambos os lados. Em ambos né? os lados. Então, assim... E naquele momento, eu falava, gente, eu não tô sendo inteira. E aí, quando eu não sou inteira, eu não coloco energia e as coisas não acontecem. Não acontece. Então, assim, é importante que a gente seja inteiro no que faz, Uhum. né? Você que está assistindo, às vezes você pode falar, mas eu consigo. Ok. Tá. Realmente, se você consegue, ótimo. Porque é muito difícil, Marcos, a gente falar não dá certo ou dá certo. Eu acho que isso vai muito de cada um, sabe? A minha experiência, eu acredito que não. Perfeito. Porque é um acordo, é uma administração de tempo, de energia, de conduta, de fala. E eu sou muito intensa no que eu me proponho. Então, quando eu tô mesmo, né? E aí, mas tem gente que fala para mim, não, eu sou advogado, mas eu também sou corretor. Ok. E quando você está no ofício da advocacia, você é advogado? E quando você está no ofício Uhum. você consegue ser intenso? E aí eu quero que você reflita, você que está assistindo a gente, porque isso é você que tem que trazer isso para sua vida e para a gente aqui, sabe? Perfeito, Emília, perfeito. Eu fico pensando o seguinte, que antigamente a profissão ainda permitia com que isso acontecesse. Porque eram pessoas que vinham muito sem saber, Ótimo. muito
como última opção Ótimo. profissional. Ótimo. Mas hoje o mercado está se posicionando de forma diferente. Hoje você vê pessoas, engenheiros, arquitetos, pessoas que já são outras profissões extremamente bem-sucedidas, às vezes que precisou de um estudo, vindo para o mercado imobiliário pela possibilidade de ganho e também, assim, claro, eles vão elevando o nível do mercado. Ou seja, atualmente, eu não acredito que você consiga não definir a profissão imobiliária. Porém, eu também, inclusive, falo o seguinte, a profissão imobiliária ela é tão abrangente, mas ela é tão incrível que, assim, que você não precisa de uma outra profissão. Qual outra profissão que você poderia ganhar mais do que um médico, mais do que um desembargador, do que um juiz, sem necessariamente passar por todos aqueles escrutínios ali das faculdades e Uau. tudo mais, né? Então, assim, é uma profissão realmente próspera. E agora você trouxe algo que eu iria falar justamente. Antigamente, até a gente brinca hoje no mercado imobiliário, o tal do... Era uma venda até mais rápida, Uhum. né? Sim. A gente É uma venda fala, meio irresponsável até. total. Hoje, gente, o cliente ele já sabe sobre o empreendimento, Uhum. ele já leu tudo na internet, ele já sabe todas as informações, ele já tem acesso ao crédito dele, ele já tem tudo ali, né? Ele já tem uma enxurrada de coisas, de informações. Então, se você não tiver esse posicionamento, por isso que eu digo, comigo não consigo. Perfeito. Eu acho que é uma... para mim é uma administração que eu preciso de energia, eu preciso de ser intensa, né? Uhum. Mas, assim, isso não quer dizer que, às vezes, você que está ouvindo, você não consiga. Porém, a gente tem que lembrar sempre, será que realmente eu estou inteiro no que eu escolhi? Porque dentro desse papel de corretor, o meu cliente, ele vai querer um atendimento por inteiro, ele vai querer um atendimento qualificado, ele vai querer um atendimento real, um atendimento digno porque hoje ele está muito bem antenado, ele está muito bem cheio de informações. E aí eu vou falar mais, Marcos. Depois ainda dessa evolução digital, Uhum. Perfeito. aí é que precisamos realmente estudar, precisamos nos posicionar como corretores, porque hoje o digital ele tá muito fácil. Você fala aqui comigo, eu vejo aqui, ó. Uhum. Sim. Essa informação eu vejo que se procede, se não procede, entende? Então hoje o cliente, ele tá assim, ele tá falando com você aqui, mas ele tá conferindo. Sim. Você não é assim a razão absoluta ou a informação absoluta que ele não vai balizar com outras informações, porque ele também tem todas as informações na mão, né? Tudo. E aí, dentro de Goiânia, quando a gente fala de mercado de Goiânia, eu acho que do ano passado para esse ano, muito mais. Questões de leis, questão de plano diretor, questão de valorização de imóvel, de metro quadrado, por que tem que comprar, por que não tem que comprar, por que é um bom investimento. Goiânia tá em muitas mudanças, então se a gente não tiver antenado, esse cliente, ele tá ali pronto, ele já tá sabendo, ele tá, então, assim, cada vez mais profissionais de atitude, profissionais de posicionamento vão se destacar. Super legal. E é isso aí, corretor. Você, assim, ó, você deve estudar e talvez a pergunta que você deva se fazer, se você ainda não está atuando 100% em uma das profissões, o que falta para eu passar 100% para uma delas? Porque às vezes o mercado imobiliário pode não ser para você de fato, mas então vá ser o outro profissional, Com certeza. né, 100%. Agora, se o mercado imobiliário te atrai, te brilha o olho e te faz acontecer e te vislumbra todas essas possibilidades de você viver a vida dos seus sonhos, então passe para dentro e seja o melhor que você pode ser. Que aí é o que eu trouxe, que aí é a segunda opção, que é a venda. Perfeito. Entende? Faça isso. Então, o posicionamento e depois a venda. Por que eu acredito que a primeira venda, ela caracteriza, ela te dá ânimo, ela te dá um posicionamento, você fala, acredito, é real, entende? Então, essa primeira venda, o quanto mais rápido, assim, no sentido de fazer acontecer, é importante. É importante não só financeiramente, mas é importante de uma satisfação de falar assim, uau, vou pra dentro.
Vou Show. para dentro. Isso aí quebra muita coisa interna, quebra muito objeção interna do corretor. Ah, mas se. Uhum. Ah, mas se eu tivesse. Ah, não, aconteceu. Agora o caminho só é para frente. Você sabe que dentro do esporte, Emília, é muito interessante isso, porque quando você vai para o esporte de alta performance, às vezes você recebe do seu coach ali, do seu técnico, uma folha de papel com um treino. E aquele treino, no início, ele parece ser tão difícil e tão impossível de fazer que até a gente se questiona um monte de vezes. Até no decorrer de fazer esse treino, ele vai acontecendo e você vai se questionando. Mas quando a gente termina o treino e que você fala assim, concluí esse, você sai diferente. Total. Então é essa venda. É porque você passa a acreditar que você pode. Sempre é mais a ver com o corretor. Show. Então a venda, ela traz para o corretor, falando assim, não é que eu acredito no mercado imobiliário, eu acredito em mim. Em mim. E aí, trazendo o autoconhecimento, a gente trabalha a crença de capacidade. Legal. Uhum. Entende? A crença do fazer, de capacidade. E ali eu vejo que eu posso. Então, se eu estudar, se eu trabalhar, se eu atender, eu posso. Acontece. E ali a minha crença de capacidade, por isso que eu falo, posicionamento, primeiro lugar, depois a primeira venda, para quem está começando. Porque ali é trabalhado muita crença de capacidade, de merecimento. Espetacular. Então, que às vezes foi tão complicada a infância das pessoas, né? Assim, o nosso estudo, a nossa escola, a formação que a gente teve foi tão difícil. Às vezes falando assim, você não é capaz, para não usar outros termos que devem ter sido assim utilizados ou que poderão ter sido utilizados. Então a pessoa precisa destravar aquilo internamente, né? Eu, como atendimento individual, eu tenho mais de 1.000 horas de atendimento individual. Show. Mentoria individual ou mesmo coach individual. Você não tem noção de como a crença de identidade, de realmente quem nós somos, a crença de capacidade do que nós fazemos e de merecimento, ela pode impulsionar a nossa vida de forma extraordinária, mas ela pode nos limitar demais. Teve uma vez que eu ouvi de um gestor, assim, potencial é diferente de potência. Legal. Sabe aquela pessoa que você fala, cara, ele tem um potencial, mas por que não dá resultado? Mas por que não faz acontecer? Mas por que não, sabe? E tem outro que você fala, gente, não tem esse tanto assim, mas é uma potência. Está muito vinculada ao que nós temos internamente. Entende? É o que nós temos dentro de nós. Então, por isso que eu falo que trazendo o autoconhecimento para a nossa profissão é desbravador. É incrível. A gente consegue tanto nos trabalhar, mas também fazer acontecer, solucionar grandes negócios, sabe? Porque aí você está ali no meio de pessoas e ali você vai intermediando e fazendo aquela ponte. Então, é muito importante, sabe? Então, essas crenças, quando nós trabalhamos, nós vibramos de forma diferente, comunicamos, nos posicionamos, pensamos, né? Emília, de forma prática aqui, pra gente encerrar essa Ah, conversa, mas já nossa senhora, a gente vai assim, mas tem muito mais coisa, você vai estar dentro da plataforma da Máximos também, apresentando para os corretores, apresentando para essa turma incrível que faz parte desse novo corretor, né? O corretor que busca informação, o corretor que busca o conhecimento, esse é o corretor do futuro. Sim. Esse é o corretor que não vai ser substituído por inteligência artificial. Com certeza. Todos os outros vão ser, você pode ter certeza que vão, porque ela tá vindo aí muito forte. Mas esse que se conhece, esse que tem esse a mais do sentir, do saber ouvir, do posicionar, do ter a inteligência emocional, tudo isso que a gente falou aqui, com certeza é o que vai se destacar no futuro. Verdade. Não é? Então eu queria saber assim, o que você poderia dar como o primeiro passo para o corretor
se destravar. E pode ser o assunto que a gente falou, ou pode ser alguma outra coisa, mas é aquele ponto-chave dentro dele, para ele que ele realize essa primeira venda. O que seria o primeiro passo? Então, vamos lá. Vamos supor que esse corretor ele não tem conhecimento assim, na área de autoconhecimento, é um corretor que está aqui, está na profissão. Que ele está querendo ser corretor. Show. Primeira coisa, cuide dos seus pensamentos, cuide dos seus sentimentos, com certeza você terá algum resultado. O que acontece? Nós precisamos pensar, sentir, e aí vai fazer acontecer. Acontece tudo dentro daqui, ó. Então, primeira coisa, trabalhe os seus pensamentos. Emílio, mas como assim? Do seu dia. Uhum. Literalmente do seu dia. Do seu acordar, do seu dia. Emílio, mas como que eu posso fazer isso? Escolhas do que eu vou ver, do que eu vou ouvir, ambiente, pessoas, comunicação, o que eu comunico, verbal e não verbal. Inclusive, Marcos, eu tenho um livro que eu sou coautora e que eu falo lá sobre o poder da comunicação. Show. E ali dentro desse livro, eu falo que realmente é um poder. Nós temos o poder. E aí, é o poder de me comunicar. Então, eu posso, sim, comunicar de forma que escolher o meu pensamento e a minha comunicação que vai me favorecer ou não. Ah, Emília, mas isso é muito difícil, porque, assim, eu ligo a televisão, eu ligo o rádio, e aí já vem, ou eu sento com um amigo que é corretor, que ele só... Escolhas. E aí que entra a autorresponsabilidade, que depois a gente pode comentar mais num curso, mais pra frente. A autorresponsabilidade de saber também que é uma escolha. O que eu quero escolher naquele momento pra mim, naquele dia. Uhum. Eu quero que esse dia... como que será esse dia? Então, mas a gente não tem controle de tudo. E realmente nós não temos. Mas nós temos o comando. O controle nós não temos. E não vamos ter. Esse controle realmente é só Deus. Né? Mas o comando, se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se eu fico em casa debaixo de um edredom nesse dia chuvoso, igual hoje, né? Ou se eu me posiciono, ligo para os meus clientes, me posiciono a minha voz, eu ergo a minha cabeça, ou se eu penso, se eu atraio os meus clientes, se eu vibro, qual é a energia que eu escolho, isso é uma escolha. Isso é uma escolha. Então, é isso também que eu quero levar para esses corretores. Eu quero que esses corretores entendam que parte deles e é deles, entende? Porque tem corretor que acha que o cliente vem, entende? Realmente, o cliente pode vir, mas depende muito. Às vezes o cliente realmente vem pronto e você não fecha, porque não está com a mesma energia ou com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento. Então, a gente precisa, sim, trabalhar isso nos nossos corretores, a gente precisa trabalhar isso na nossa profissão, né? De entender que são desafios de uma venda, realmente tem desafios, mas o que eu posso fazer para que torne mais leve, para que a gente possa solucionar e qual pensamento que possa vir, né? Então, eu acho que a primeira coisa, cuide dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, cuide, corretor de imóveis. A primeira coisa que você tem que fazer. Eu, dentro da minha metodologia, eu chamo de rotineiros, né? Show Então, de bola. eu preciso fazer... A gente não tem a nossa rotina, a gente escova os dentes, toma banho. É a mesma coisa com as minhas emoções. Eu preciso ter uma rotina com as minhas emoções. Então, eu preciso me lembrar de quem eu sou capaz, do que eu mereço. E ali eu vou também trazendo a gratidão e eu vou fazendo uma rotina dos meus sentimentos. E ali eu me posiciono para sair de casa feliz e para o dia acontecer. Show de bola. É isso daí, gente. Quer recriar o mercado imobiliário? Então acompanhe. Emília Mendes está lá dentro da plataforma. Ela deu só um pedacinho aqui, um spoiler do que tem, né? Na verdade, é um conteúdo muito relevante e que realmente vai fazer você destravar mais vendas. Quem sabe se tornar a próxima estrela do mercado imobiliário, por que não? Sim, com certeza. E, assim, muito feliz em poder contribuir, de estar aqui com você hoje. Quando você falou, nossa, tá encerrando. Eu falo, tá acabando, porque é muito... eu fico muito feliz de poder contribuir, porque eu vejo na prática que isso resolve, que isso funciona. Show de bola. Sabe? Não só dentro da nossa profissão, mas em qualquer pilar
que você escolher aplicar na sua saúde, em relação com seus pais, com seus filhos, com a sua esposa, em relação ao seu financeiro, resolve, acontece. Então, basta você querer, você se posicionar e a gente está aqui para contribuir. Super show. Emília, gratidão pelo seu tempo, gratidão por você passar esse tempo aqui, esse conhecimento com todo mundo, com a gente. E vamos lá, estamos juntos. Em breve aí mais coisas para todos nós, né, aqui, que a gente usufrua bastante desse conhecimento coletivo. Porque é assim que a gente constrói um mercado mais saudável, um mercado mais próspero e, com certeza, mais disruptivo para todos nós. Uau, e é isso que a gente torce. Parabéns, viu, mais uma vez e vamos juntos. Avante. É isso daí, gente. Um abraço e até. Até.